Olá, jovem. Muito bom dia. Já faz muito tempo que a gente não se vê, então, saudades, né? Espero que vocês estejam bem. Diante desse tempo aí de coronavírus, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente, mas espero que vocês permaneçam firmes e super atenciosos aí com os cuidados com a higiene. Bom, nosso conteúdo desse ano é estatística e eu acho que a gente está num um tempo que a gente consegue perceber com facilidade a importância da estatística, né? Então, vocês imaginam que vocês já tenham visto aos montes aí, né? As estatísticas da China, da Itália, dos Estados Unidos, e aí vocês conseguem perceber o tanto que a matemática é importante nessas horas, né? O quanto que a observação dos dados é importante nessas horas. Eu vi algumas pessoas falando sobre a preocupação de, caramba, muita gente vai ficar assustada, muita gente vai entrar em pânico. E, assim, de certa forma, é bom quando a gente entra em pânico, é bom quando a gente fica assustado. Se você parar para observar, a humanidade está viva até hoje por causa do medo, tá? Então, assim, a gente não entra, por exemplo, num lugar completamente estranho, completamente desconhecido, sem enxergar nada. Exemplo, né? Então, assim, o medo é uma parte do instinto de sobrevivência, né? Então, de certo modo, é bom a gente estar com medo. É bom a gente ter medo de um vírus que mata, né? Então, assim, essas informações assustam bastante. Saber o tanto de gente que está morrendo, né, num quadro desses é horrível. Mas, por outro lado, a gente precisa lembrar que, apesar do ser humano estar vivo até hoje por causa do medo, ele também está vivo até hoje por causa do raciocínio. E a informação é um elemento essencial para essa época, né? Então, assim, eu preciso saber quanto tempo o vírus consegue ficar vivo numa superfície ou num organismo humano, quanto tempo a pessoa leva para conseguir se curar, como que é a dispersão desse vírus, né? Se quando eu falo, por exemplo, será que a gotícula da minha saliva leva o vírus? Até qual é a distância, né, que a gotícula de saliva consegue voar quando eu falo alguma coisa? Quando a gente tosse, né? Até onde o vírus consegue ir se a gente estiver infectado e a gente falar. Então, todo esse tipo de informação é importante. Estou vendo que minha câmera está balançando pra caramba, mas é porque ela está presa na pontinha do notebook, gente. Então, não vai balançar mesmo, porque eu movimento muito, né? Eu estou numa mesa, então vai balançar. Então, assim, a gente percebe que a informação ela é vital. Apesar de a gente ter esse medo por causa de tudo que está acontecendo, por outro lado, a gente precisa racionalizar de que, caramba, não, a gente pensa. Então, assim, tudo bem ficar assustado. Por outro lado, a gente sabe quão perigoso isso é, né? Então, assim, meu medo tá aqui me deixando meio nervoso, tá, mas que bom que ele tá fazendo isso, né? Porque eu realmente tenho noção do perigo que é, não só para mim, quanto para a população inteira. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir já uma série da Netflix que chama Lock and Key, que uma das personagens consegue encontrar uma forma de separar o medo dela, né? Ela descobre uma forma de isolar o medo dela e ela tenta lá, né, deixar esse medo separado. E quando ela consegue fazer isso, ela consegue fazer muito mais coisa, porque imagina um ser humano sem medo, né? Um ser humano sem medo é capaz de muita coisa. Por outro lado, ela começa a prejudicar as pessoas no entorno dela. Às vezes ela prejudica as relações que ela tem com as pessoas no entorno dela, porque ela não tem mais medo, não tem mais medo de nada, não tem mais medo de fazer mal, não tem mais medo de deixar alguém triste, não tem mais medo de aparecer para qualquer situação. Então, assim, por outro lado, a gente tem esses problemas, né? Então, vamos para a parte prática de hoje, que é justamente trabalhar em cima de quem? Dos números, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou compartilhar minha tela aqui nesse vídeo, e aí vocês vão conseguir dar uma olhadinha aqui. E aí, esse aqui é o livro de vocês, e eu estou com um caderno aqui, ó, digital, para a gente poder conversar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Botei aqui turma 2001, matemática 1, estatística, professor Arthur, dia 2 de abril. Apesar de hoje ser dia 1º ainda, estou gravando esse vídeo no dia anterior, mas 7h30 da manhã já vai estar disponível para vocês. Então, suponho que, inclusive, já tenha passado 7h30 da manhã, porque eu falo pra caramba. Então, vamos lá. Parte 1, revisão de gráficos. Existem vários tipos de gráfico, né?
Então, assim, esse gráfico, que é o gráfico de pizza, ele é muito usado para exatamente esse tipo de situação, uma situação em que eu tenho uma totalidade, eu tenho 100%, e eu separo o que eu estou observando em porcentagens, de forma a mostrar o todo. Né? Então, aqui a gente tem uma questão que fala o seguinte: em uma eleição, estão concorrendo os candidatos A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de voto com 1.000 eleitores, obteve-se o seguinte resultado, ilustrado no gráfico de setores a seguir. E aí a gente tem uma intenção de voto dos candidatos. Olha só, eu tenho aqui como usar como se fosse um laserzinho para poder mostrar para vocês. Então, tem intenção de voto dos candidatos, candidato A com 30%, candidato C com 50% e candidato B com 20%. E aí a questão vem, o valor do ângulo X do gráfico de setores é quanto? E aí vamos ver. Bom, o que eu preciso saber? É que eu tenho uma totalidade, né, como eu tinha falado para vocês, então eu consigo enxergar tudo aqui. Eu consigo perceber que se eu juntar os 3 candidatos, eu tenho 100%, né, dos eleitores. Então, eu vou comparar. Bom, existe uma razão de 20% de votos do candidato B em relação a 100%, que é o meu total. Bom, isso aqui tem que ser a mesma coisa do que a relação em graus relacionada nesse gráfico de setores, né? Então, pensa bem, uma volta inteira ela tem 360 graus. Esse pedacinho aqui ele tem que ter quanto? Bom, vou relacionar aqui, ó, x para 360. E aí perceba que eu estou relacionando exatamente as mesmas coisas, então essa proporção ela é válida, né? Eu estou comparando quantidade de votos, de intenção de votos que o meu candidato teve, né? Então 20% de um total de 100, e em graus tem que ser exatamente a mesma coisa, x de 360. E aí para resolver essa equação a gente vai usar ferramentas simples de equação. Esse 360 que está aqui dividindo, eu vou jogar para o outro lado multiplicando, então vai ficar 360 vezes 20 dividido, opa, esse dividido ficou muito esquisito, então vamos trocar aqui a ferramenta para poder ficar melhorzinho. Então, ó, dividido por 100 igual a x. E aí agora, nesse momento, eu posso trabalhar com a regra do cancelamento, né? Cortar 0 com 0, 0 com 0, e sobrou para a gente o quê? 36 vezes 2, que vai dar 72, igual a x. E aí eu consegui fechar minha conta. E essa aqui é a letra D. Certo? Então, ó, revisãozinha aí, tranquilo, fazer isso aqui. Vamos agora para uma parte de tabela, tá? Então aqui a gente tem, ó, a tabela a seguir informa a quantidade de pessoas que compraram ingressos antecipados de determinado show, cujos preços eram modificados semanalmente. E aí a gente tem aí, ó, o valor do ingresso. De 50 a 75, foram 300 pessoas que compraram, né, aqui. E aí, de 75, né, de R$ 75 a R$ 100 foram 640 pessoas. De R$ 100 a 125 foram 500 pessoas. De 125 a 150 foram 1.310 pessoas. E de 150 a 175 foram 850 pessoas. Então aqui a gente tem uma tabela que trabalha com aquilo que a gente já tinha analisado antes, né, em aulas anteriores. Aí. Intervalos de classe. O que eu falei para vocês sobre intervalos de classe? Que eu tenho um número inicial, que tem uma barrinha vertical aqui, ó, e essa barrinha vertical indica que esse número faz parte do meu intervalo de classe, ou seja, esse 50 faz parte do intervalo. Já o 75 não tem barra vertical aqui do lado dele, ó, então ele não faz parte do primeiro intervalo, tá certo? Então eu sei que os números aqui vão variar de 50 até 75, no sentido de que 75 é um limitante, mas não faz parte do intervalo. Então, como a gente está falando de reais, aqui vale até R$ 74,99. E só, tá certo? E aí, a partir de 75, eu entro no segundo intervalo. E a pergunta vem, o percentual de pessoas que adquiriram o ingresso por menos de R$ 125 foi quanto? Bom, então vamos ver. Por menos de 125, certo? Então, eu não posso usar esse intervalo, porque aqui o pessoal já pagou 125 para cima, e aqui também. Então, os intervalos que eu vou levar em consideração são esse aqui e esse aqui, tá certo? Menos de 75, menos de 125, quer dizer. Então, eu vou pegar esses valores aqui
vou somar todos eles, tá certo? Então, ó, 300 com mais 500 vai dar 800. Deixa eu botar tudo aqui. 300 mais 500 mais 640. E aí, 300 mais 500 vai dar 800. E aí, 800 mais 640 vai resultar para a gente em 1.440. Você pode pausar o vídeo no momento que você quiser, até para você poder executar essa conta aí e ver quanto que vai dar depois, tá certo? E isso vale para todas as nossas aulas de matemática, sempre que eu estiver resolvendo um exercício, né, e você quiser comparar com seus resultados, você pode pausar o vídeo, né, e esperar um pouquinho para poder analisar depois. Então, vamos ver. O número de pessoas que comprou abaixo de R$125 foi 1.440, né? Então, 1.440 pessoas pagaram menos de R$125 nesse ingresso. E aí, quanto que isso dá em relação ao total? Então, a gente coloca aqui, ó, 1.440. E aí, deixa eu trocar a ferramenta de novo, que é para fazer uma linha retinha aqui, ó. Então, 1.440 dividido para 3.600. Bom, vou dividir aqui, ó, por zero. Isso aqui vai ficar 144 dividido por 360, certo? Se eu olhar bem, esses dois números aqui, eles dividem por 12, né? Então, ó, deixa eu até botar um pouquinho mais próximo aqui. Então, 144 dividido por 12 vai dar 12, e 360 dividido por 12 dá 30. Tá? Então, aqui a gente tem 12 sobre 30. E aí, mais um pouquinho que eu vou dividir aqui. Deixa eu ver, agora a gente pode dividir por quanto? Dividir por 3, por exemplo. E aí, se eu dividir por 3, isso aqui vai dar 4 sobre 10. Então, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 40%. E aí a gente consegue fechar a questão. E aí, se eu quisesse trabalhar com uma estimativa, só para ter uma noção se minha conta está certa, eu posso pensar assim, então se 3.600 são 100%, né, quantidade inteira, então, se eu dividir isso aí para 2, vai dar 1.800. Então, 1.800 é 50%. Então, o resultado que eu vou encontrar tem que ser alguma coisa abaixo de 50%, certo? E aí, a gente consegue perceber que a nossa resposta aqui é uma resposta bem viável, certo? Então, ela bate direitinho com o que a gente estava imaginando. Então, letra A, 40%. Deixa eu marcar aqui, letra A. Prontinho. E aí, vamos para o próximo exercício aqui. E aí, o próximo exercício é esse aqui, ó. O gráfico a seguir representa informações referentes aos candidatos que se inscreveram para fazer uma prova. Na ficha de inscrição, os candidatos informaram se tinham ou não irmãos. E aí a gente consegue perceber, né, um gráfico de colunas. E aí, gráficos de colunas são importantes assim para a gente poder comparar duas coisas, né, de forma bem visual. E aí, sempre vou falar para vocês tomarem cuidado com a margem que está sendo analisada ali, né? Então, por exemplo, a gente tem ali números variando de 0 a 160, a margem vertical. Deixa eu usar de novo aqui o ponteiro laserzinho. Então, aqui, ó, a gente consegue perceber número de candidatos. E aqui a gente consegue perceber homens e mulheres. E aí, veja bem, o gráfico de coluna ele é interessante para a gente conseguir separar, ó, uma categoria, a gente conseguir separar em outras duas categorias que são como se fossem subtópicos, né? Subcategorias. Então, a gente tem mulheres sem irmãos, com irmãos. E a gente tem homens sem irmãos e com irmãos. Então, a gente consegue analisar direitinho. E aí, vamos ver. Analisando as informações apresentadas no gráfico, pode-se afirmar corretamente que o número de homens com irmãos corresponde do número de mulheres com irmãos a quanto? Então, vamos ver. Homens com irmãos, é o que ele está sinalizando aqui, né? Então, vou marcar aqui para eu poder prestar atenção nesse detalhe. Homens com irmãos corresponde do número de mulheres com irmãos. Então, ó, perceba que a informação que veio primeiro é homens com irmãos, depois mulheres com irmãos. Então, quando eu for relacionar, eu tenho que lembrar dessa ordem, tá? Então, quando eu paro para olhar essa quantidade aqui, eu consigo perceber facilmente que homens com irmãos são 100. Então, aqui, eu vou até botar aqui. Espero que esteja legível para vocês. E mulheres com irmãos são 120. A gente consegue olhar aqui para cima e checar direitinho. Tá? Então, na hora que eu vou relacionar, eu tenho que lembrar que eu estou colocando homens primeiro,
mulheres depois. Então, ó, vou colocar 100 em relação a 120. Então, essa fração aqui, eu consigo simplificar ela cortando 0 com 0. E aí a gente vai para essa fração aqui, né? 10 sobre 12. E aí 10 sobre 12 eu consigo dividir por 2. E aí, se eu dividir por 2, vai dar 5 sobre 6. Só esqueci de botar o dividido por 2 aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, que o número de homens com irmãos corresponde do número de mulheres com irmãos a. Então, o resultado que a gente obteve foi 5 sextos. Então, aqui, ó, letra C, 5 sextos. Tranquilo? Ok, jovens, eu precisei fazer um corte aqui, então vocês vão perceber que o arquivo está um pouquinho diferente de onde a gente estava, mas vamos seguir aqui com a nossa correção. E aí, paramos nessa questão, né? Era a próxima questão que eu tinha na fila para vocês, eu acabei apagando o documento que eu estava sem querer, aqui na hora de fazer as edições, então tive que dar uma resetada. Mas vamos lá. Essa questão do Enem, ela costuma confundir muita gente na parte da interpretação. Então, vamos ler com cuidado e observar os detalhes, tá? Então, ela fala o seguinte: cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. E aí tem lá, primeiro tópico: a variação do nível de chuvas, que é a pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. Segundo, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. Terceira, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Então, observe que aqui ele fala, né, de 2 meses, que é o mês do plantio para o mês subsequente, e ele fala que esses meses têm que atender essas 3 coisas. Então, preste atenção que a gente não está olhando só para um mês, a gente está olhando para 2, tá? O do plantio e o próximo. E aí ele fala o seguinte: um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista, que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. E aí dá uma olhada aí, tem um gráfico de linha. E aí, se você lembrar bem, quando a gente estudou gráficos, a gente comentou que gráficos de linha são muito usados para análises temporais. Então, esse é um exemplo claríssimo disso, né? Um gráfico de linha olhando determinadas características no tempo. E aí eu quero que você observe que a gente tem aqui um índice de pluviosidade que está sendo medido por uma coluna verdinha, tá? Esse verde clarinho. E a gente tem temperatura máxima, que é a linha contínua, lá na parte de cima. E a gente tem temperatura mínima, que é essa linha tracejada na parte de baixo. Tá? O comando da questão vem. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi... E aí? Qual desses meses será que foi? Então, para a gente poder fazer essa análise direitinho, primeiro eu vou deixar aqui sublinhado, tá? Que é para quem for pegar depois, perceber que a gente selecionou essa parte aqui, ó, do mês do plantio para o mês subsequente. Então, vou deixar aqui marcadinho. Deixa eu só arrumar. E aí, vamos lá. Eu vou marcar com vermelho, tá? Essa primeira variação aqui, ó, variação do nível de chuvas, tá? Então, vou botar aqui vermelho para a gente poder mexer e marcar nas opções ali. Então, vamos ver isso. A variação, tá, da pluviosidade nesses meses não pode ser superior a 50 milímetros. Então, veja bem, aqui ele está falando na letra A sobre a possibilidade do plantio ser em janeiro. Bom, então se o plantio é em janeiro, de janeiro para fevereiro, a variação de chuva não pode ser muito alta. Então, quando a gente para observar aqui, ó, de janeiro para fevereiro, a gente consegue perceber que são barras muito parecidas, muito similares às alturas. Então, está tudo bem, eu poderia plantar em janeiro. Isso quer dizer que janeiro está ok. E aí vamos olhar fevereiro. De fevereiro para março, a variação também é pequena, então fevereiro também está ok. Já tá ok. Já estou aqui distraído com a Helena zoando no fundo aqui, falando brota no bailão pro desespero do seu ex. É isso, gente. O professor tem dificuldade de gravar aula. Quem está ok? É o segundo ano. Segundo ano, tá ok. Então, vamos lá. Continuando, agosto. Então, de agosto para setembro não pode ter uma variação muito alta. Então, se a gente olhar bem aqui, ó,
Agosto está ali na altura mais ou menos de 50 milímetros, enquanto setembro teve muita chuva, 150. Então, a gente já sabe que agosto está eliminado das possibilidades. A gente não pode usar agosto. Então, vamos pensar em novembro. Se a gente for analisar novembro, a gente tem que pensar em novembro e dezembro. Então, a variação ali é pequenininha. Então, se a variação é pequena, eu posso ter novembro como possibilidade de plantio. Beleza. E aí vamos olhar por último para dezembro. Então a gente tem que ver dezembro e janeiro. Se a gente olhar dezembro, está lá acima de 200 milímetros de pluviosidade, enquanto janeiro está ali na faixa dos 150. Então, não vai rolar de plantar em dezembro, porque a variação para janeiro é muito grande. Então a gente não pode usar dezembro. Bom, dado isso, vamos usar uma outra cor aqui para a gente poder definir o segundo tópico, tá? Então, o segundo tópico é esse aqui, temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. Então, vou marcar aqui, azul, e a gente vai checar de azul. Bom, a temperatura mínima em janeiro e fevereiro, já que eu estou pensando em janeiro como plantio, tá? Se eu olhar, a temperatura mínima em janeiro está acima de 15? Tá. Em fevereiro está acima de 15? Também. Então, beleza, eu posso plantar essa flor em janeiro, tá tudo certo. Agora, vamos olhar fevereiro e março. Estão acima de 15 graus? Então, beleza. Então, fevereiro e março também é uma possibilidade. Eu posso plantar em fevereiro. Agora, vamos olhar novembro. Quando eu olho novembro, olha só a temperatura mínima aqui. Ela está lá, acima, né? Está pertinho dos 20 graus. Então, ok. Posso manter também em novembro. Então, vamos para a última ferramenta. Essa última ferramenta aqui, o último tópico, na verdade. Eu vou marcar ele de verde. E vai ser ele quem vai ter que definir para a gente, né? Qual que é o resultado. Então, quando a gente olha para janeiro, vamos ver, a temperatura máxima tem que ter um leve aumento não superior a 5 graus. Então, quando eu olho para janeiro e fevereiro, olha a temperatura máxima aqui. Ela está aumentando um pouquinho. Então, está tudo bem. Então, janeiro é viável. Então, vou marcar aqui mais um Vzinho. Janeiro é viável. E fevereiro? Então, se a gente parar para olhar fevereiro e março, fevereiro para março teve uma queda. Então, já não serve para a gente. Tá? E quando eu olho para novembro, para a gente poder fechar, novembro para dezembro também teve uma queda. Então, se novembro para dezembro teve queda, também não serve para a gente. E aí a gente fecha com a resposta certa, sendo a letra A. E aí eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida está à disposição, tá bom? Só chamar aí. Pode chamar lá nos comentários do mural da sala. Ou você pode também me chamar no Zoom. Vamos fazer uma chamadinha no Zoom daqui a pouquinho. E aí a gente pode esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido, tá bom? Então, no final, só janeiro tá ok. Aquele abraço.